Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um quadro Histórias da Cerveja. Eu sou Daniel Dinslaken e eu divido com vocês aqui um pouquinho da história de como surgiu o estilo India Pale Ale, das nossas famosas IPAs. E quando eu falo de IPA, eu estou falando das IPAs inglesas, não das mais famosas, até eu diria, IPAs americanas, que a gente consome bastante aqui no Brasil, que se difundiu muito, se popularizou bastante aqui no país, que daí já é uma releitura das IPAs inglesas, trazendo a versão americana, na verdade, com muito mais lúpulo, muito mais amargor, muito mais aroma e as características dos lúpulos também, os lúpulos cítricos americanos, em vez dos lúpulos mais clássicos, terrosos, né, de origem inglesa. E também, na verdade, esse quadro, Histórias da Cerveja, falando de IPA, até podia participar esse tema do nosso quadro Verdade ou Mito, porque é meio controversa essa questão de como que realmente surgiu esse estilo. Há quem acredite que, na verdade, essa história que eu vou contar para vocês é só ladainha, não tem nada a ver, simplesmente era um estilo de cerveja como qualquer outro, fabricado na Europa, dos idos de século XVIII, por aí, que é onde eu vou contar essa história, mas que ele simplesmente fosse mais um estilo, nada demais, mas existe também essa história, então eu vou contar para vocês a história de como que teria surgido o estilo India Pale Ale. Então, basicamente, nós estamos lá no final do século XVIII, a Inglaterra começa a colonizar as Índias. Nós temos muitos oficiais do exército britânico morando nas Índias, muita gente participando lá como um processo de colonização, assim como a gente teve no Brasil também, por exemplo. E precisa-se levar suprimentos, comida e cerveja era um deles. Se bebia muito, até por duas questões básicas, como em muita parte do mundo, né, sempre se consumia muita cerveja. Uma, pelo clima bastante quente, aqui eles não estão mais no clima mais frio e temperado lá da Europa, da Inglaterra, e sim num clima tropical, muito mais calor ali. Então é mais importante ainda beber cerveja, que obviamente eles já bebiam na Inglaterra, não tem por que eles não beberem onde eles estão indo lá para colonizar. Só que lá era muito mais quente. Então a Porter, que era a clássica cerveja londrina, já talvez não combinasse muito com o ambiente onde eles estavam para beber aquela cerveja. E outra que beber cerveja era uma questão de saúde até, porque a água potável era difícil de se encontrar, então era muito comum se tomar cerveja em vez de tomar água. Então era muito importante que chegasse cerveja, principalmente aí para os oficiais britânicos, que queriam cervejas boas. O que aconteceu? Basicamente eles levaram uma cerveja, primeiro as Porter não foram muito bem aceitas, levaram umas Pale Ales, que seriam as Ales, né, assim como as Porter, uma cerveja de alta fermentação, e pálidas, cervejas mais claras, teoricamente mais refrescantes, que seria melhor para o clima tropical onde eles estavam vivendo. O que acontecia? Essa viagem da Inglaterra até as Índias, algo em torno de 6 meses, as condições do mar não eram tão propícias assim, era complicado chegar lá. Quem entende um pouco de história sabe, com certeza vai saber muito melhor do que eu sobre isso. Mas o fato é que tinha uma grande amplitude térmica, temperaturas altas, um calor insuportável. O pessoal nas embarcações ficava doente, era muito comum isso. E as cervejas também sofriam muito mesmo durante todo esse processo. E acontece que elas não chegavam lá em condições apropriadas para o consumo. Isso simplesmente estava sendo um problema sério, precisava-se conseguir resolver isso porque, acredite ou não, a cerveja sempre foi muito importante mesmo. Então, provavelmente os altos oficiais, se não tivesse uma boa cerveja chegando lá, eles não ficariam, e isso seria realmente um problema para a colonização em si até. E com os conhecimentos que eles já tinham na época, um cervejeiro chamado George Hodgson teve uma brilhante ideia que culminou aí no advento, na criação do estilo India Pale Ale. Ele aumentou o teor alcoólico, porque ele sabia que as cervejas alcoólicas duravam mais do que as menos alcoólicas, e aumentou a carga de lúpulo, porque já sabia-se, isso já há algum tempo, das propriedades bacteriostáticas do lúpulo, que ele era um conservante natural. Então, por que não aumentar essa dosagem? Então ele aumentou a dosagem, tanto do álcool quanto do lúpulo, das Pale Ales. E assim, a cerveja chegou lá nas Índias, uma cerveja que ficou excelente. O pessoal gostou muito, falou que ela talvez estivesse inclusive melhor do que eles estavam habituados a tomar na Inglaterra. E aí foi questão de tempo ela ter se popularizado. Tem uma outra vertente, talvez até um pouco mais de lenda ainda, que diria que um navio que estaria indo para as Índias por algum problema que estragou, enfim, ele teve que aportar e ele estava carregado com muita cerveja. Para não perder todo esse lote, já que ia demorar um pouco para poder continuar a navegação em direção às Índias, esses barris que tinham dentro do
do navio foram descarregados e distribuídos pelos pubs ali da região, e os cervejeiros que foram para esses pubs tomaram a cerveja, se espantaram com esse amargor mais pronunciado, com esse teor alcoólico mais forte, acabaram gostando e começaram a querer saber, não, essa cerveja é só para os oficiais, tá indo lá para as Índias e tal, mas eles começaram a forçar até que começou a se produzir e começou a difundir. Isso aí já é um pouco mais de lenda ainda, mas o fato é, a história seria basicamente essa, para conseguir suprir essa demanda de levar cerveja para os oficiais, de conseguir romper essa barreira de tempo e temperatura, esses estresse que a cerveja estava sofrendo até chegar lá. Aumentou álcool, aumentou lúpulo e formou essa Pale Ale mais lupulada, então, que virou a India Pale Ale. E há quem diga que, na verdade, isso seja pura balela, que simplesmente era um outro estilo de cerveja, assim como tinha Porter, como tinha Pale Ale, tinha India Pale Ale. A grande questão é que, para quem não acredita que de fato tenha essa questão histórica, que tenha vindo esse nome de India Pale Ale por questões históricas de colonização das Índias, fica uma lacuna de por que o fato de uma cerveja mais alcoólica e mais lupulada teria o prefixo India, né? India Pale Ale, e não a Pale Ale mais forte ou alguma coisa nesse sentido, uma Strong Pale Ale. Era India por quê? Porque o simples fato de associar com as Índias levaria essa interpretação automática de que ela era mais alcoólica e mais lupulada. Então, pessoal, basicamente é isso. Se você tem alguma informação a mais, além do que eu falei, porque óbvio que eu estou falando aqui é bem superficial, uma coisa bem simples, realmente para quem não conhece, ter um pouquinho de conhecimento, como eu sempre digo, levar esse conhecimento adiante para outras pessoas que não conheçam ou que de repente estão começando a conhecer o estilo India Pale Ale, então, às vezes até não gostando muito desse amargor, possam entender um pouquinho mais sobre cerveja, que vocês possam levar essa informação para adiante para outras pessoas. Se alguém aqui sabe um pouco mais, conhece um pouco mais de história, ou da colonização das Índias, ou de cerveja, coloca aqui nos comentários, vamos discutir, é sempre muito bacana, muito bem-vindo esses feedbacks de vocês e essa discussão para a gente falar um pouquinho mais sobre cerveja nesse nosso quadro aqui, que é um pouco mais descontraído, sem muito conteúdo em termos de produção, como que é o que a gente tem diariamente, e amanhã a gente tem mais um vídeo com conteúdo, sim, sobre processo de produção. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!